Diz assim a palavra do Altíssimo. Todos encontraram 1 Samuel capítulo 2, 27 a 30. Profecia contra a casa de Eli. Veio um homem de Deus, certamente um profeta, a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Podem sentar, amados, e ore juntamente comigo, para que Deus possa me dar graça, força, para que eu possa falar ao teu coração. Pai amado, eu me submeto a Ti, ao Teu Espírito, e peço, Senhor, mais uma vez, que Tu me sustente com a Tua mão, com a Tua graça, e que eu possa falar segundo o Teu querer, segundo os Teus oráculos, e que esta porção atinja os corações aqui presentes, Senhor, e que faça em cada um aquilo que a Tua palavra é capaz de fazer, edificar, encorajar, aconselhar, admoestar e corrigir. Senhor, estamos prontos para receber o que vem de Ti. Nos abençoa, me abençoa, nos sustenta todos. Oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, ao receber esse convite, conforme já disse, esse honroso convite para trazer uma mensagem no âmbito da família, o culto da família, eu quero registrar o quanto que é importante e necessário. Eu tenho vivido essa experiência desde quando eu cheguei aqui em Campina Grande, há 21 anos atrás, e por muitas vezes ministrei em culto de família, e é muito importante, e é necessário também. Por vezes, ao pregar, eu digo esta frase: a obra de Deus começa pela nossa casa. Nós não podemos separar. Bem, quando eu vou para a igreja, se eu vou estar numa recepção, se eu vou estar distribuindo envelopes, se eu vou estar cantando ou fazendo qualquer outra coisa, eu estou servindo a Deus. Não, a obra de Deus começa pela nossa casa, até porque Deus não diz que nós podemos fazer a obra dele se nós não cuidamos da nossa casa. Começa pelo homem, mas atinge naturalmente toda a família. Então isso é muito importante. Teve uma época que eu tive um dilema, uma irmã lá da igreja, a irmã Vitória, ela me procurou em gabinete, ela chorou muito, ela falou: pastor, como eu gostaria de estar envolvido com a vida da igreja, com as orações, mas pastor, eu não posso. E ela cuidava de um marido, ela cuidou do seu marido seguramente 10 anos, era um marido muito enfermo na cama e que dependia 100% dela, ora ela, ora a filha, nunca ele podia ficar sozinho. E conversando com a irmã Vitória em gabinete, eu falei: mas quem diz que a irmã não está fazendo a obra de Deus? Porque na mente dela, a obra de Deus está na igreja, no templo, na verdade, no espaço físico, como esse agora. Eu falei: o que a irmã faz, cuidar do seu esposo na situação em que ele está. Um dia a senhora casou com ele e a irmã disse: na alegria e na tristeza, na saúde e na enfermidade. E ele está vivendo agora um momento, ele depende da irmã. E isto é fazer a obra de Deus. Nesse momento não tem como a irmã estar envolvida com nenhuma coisa na igreja, devido às circunstâncias. Aquilo tirou um fardo. Agora, ao mesmo tempo que nós somos usados por Deus para às vezes tirar esse fardo das pessoas, que de repente, mediante a circunstância da vida, um filho pequeno não tem como estar tão enquadrado na vida da igreja em si. Mas quando, ao mesmo tempo que Deus usa o pastor para dar um tipo de conselho desse, é graça, é sabedoria de Deus, muitas vezes também Deus nos usa para colocar um certo fardo no coração de certas pessoas. Será que você não pode administrar um pouco o seu tempo, a sua agenda, e também servir ao Senhor, além da sua própria casa? Aí às vezes é uma questão de Deus ao coração da pessoa. Então, queridos, esse entendimento nós precisamos entender. Culto da família é necessário, é importante, porque
é também usual se falar que igrejas saudáveis é resultado de famílias saudáveis, e vice-versa, a recíproca é verdadeira. A igreja é saudável a partir de famílias são saudáveis a partir também daquilo que é ensinado, que é pregado, e muitas vezes falado 1, 2, 3, 10, centenas de vezes, repete-se tantas vezes, mas sempre há um resultado quando a palavra é ministrada e quando nós somos bons receptores dela e nos submetemos a ela, e vemos que muitas vezes falhamos e às vezes voltamos a falhar em coisas que já falhamos 1 ou 2 vezes, mas sempre clamando pela misericórdia de Deus, por esse aperfeiçoamento dos santos que a palavra de Deus tanto nos fala. Culto da família, entre tantas informações e ensinos, contribui para que cada um possa se avaliar e reavaliar. Entenderam bem? Avaliar e muitas vezes reavaliar. Às vezes eu me avalio e de repente preciso me reavaliar. Deus novamente chama a minha atenção, puxa a minha orelha e fala: olha, está esquecendo de alguma coisa tão essencial que você já afirmou e você sabe que é necessário. Reconsiderar certos comportamentos. A palavra de Deus ela é pregada, não é para fazer massagem no ego de ninguém. A palavra de Deus realmente ela é pregada para que o nosso ego seja sempre crucificado, e quanto mais o nosso ego for crucificado, mais nós vamos poder exalar o bom perfume de Cristo. E quantas coisas que nós precisamos aprender na igreja, não só na igreja, em casa, lendo a Bíblia também, claro, e que nós temos uma conexão direta. A nossa vida, a vida do cristão, a vida de quem conhece o Evangelho, quem entrega a vida a Jesus, nós temos uma conexão. Nós vivemos o mundo lá fora, nós trabalhamos, nós vamos a banco, a supermercado, mas chega final de semana, nós temos uma conexão com a igreja, é ou não é verdade? O mundo trabalha, muitas pessoas, não todas, eles trabalham em função de um final de semana. Bem, trabalhei a semana toda, agora eu tenho que ir para as baladas, eu tenho que pensar só em mim. Não, nós estamos envolvidos com a igreja, nós estamos envolvidos com a família, a igreja é a nossa família, o nosso lar. Inevitavelmente, porque essa conexão quem fez em nós foi o Senhor. A mensagem que Deus direcionou o meu espírito para essa noite tem como tema a importância da honra em família. Talvez seja mais uma daquelas que à medida que você for ouvindo, você vai falar: sim, é isso, Deus, eu concordo. Você vai falar: o meu amém, você vai falar amém. Mas talvez você também vai perceber: sim, ainda que eu disse amém, eu não fiz, ou estou deixando de fazer. E se este é o seu caso, é mais uma oportunidade de você avaliar e se reavaliar. Se alguma coisa está fora da conexão perfeita de Deus, é importante você avaliar e se reavaliar. Todos nós sabemos de cor e salteado que para nós honrarmos a Deus, o próprio Deus estabeleceu os princípios para nós honrarmos. E nós honramos muito a Deus na nossa vida em família, não somente na igreja, não somente no templo. Nós honramos muito a Deus nos nossos compromissos assumidos lá fora, às vezes com o vizinho, às vezes com a compra de alguma coisa, honrar um compromisso, honrar uma palavra. E permita, quando eu faço essa ilustração, não entenda aqui nenhuma elevação de espírito, nenhuma vaidade. Para mim, palavra é uma coisa muito séria. Por isso que eu quis estar aqui. Claro que Deus poderia falar: você não vai, está acabado. E não foi com rebeldia que eu falei que eu quero ir, porque palavra para mim tem um peso. E nós honramos muito a Deus com a nossa palavra, não totalmente direcionada a Ele. Eu honro a Deus pelas palavras que eu um dia falei para minha esposa, as palavras que ela falou para mim, as palavras que o sacerdote falou e pediu que eu repetisse, e eu tive que ter entendimento que não era uma coisa ali de teatro, era uma coisa de espiritual, de cunho espiritual, que eu estou empenhando a palavra na alegria, na tristeza, na saúde, na enfermidade, e o tempo pode diluir isso. E isso que foi tão importante, foi falado com o entendimento que não era um teatro, pode deixar de existir, e com isso eu posso deixar de estar honrando a Deus, quando a honra inicialmente é direcionada à minha esposa, também ela para comigo. As palavras que eu empenho na sociedade, as palavras que eu empenho com o filho, as palavras que eu empenho na igreja, são N formas de nós entendermos a questão de nós honrarmos a Deus. Honra é assunto bíblico. A Bíblia trata dentro de várias vertentes sobre a questão da honra, honrar pai e mãe.
direcionado inicialmente para os filhos. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Diz que os sábios herdarão honra, que o humilde de espírito será honrado. Não há profeta sem honra na sua terra. Jesus, ao pregar em Nazaré, ele é rejeitado pelos seus, e ele proferiu essas palavras: digno de honra acima de todos seja o matrimônio. Deus coloca, olha, acima de tudo, o matrimônio precisa ser honrado. É uma coisa apenas mental? Não, uma coisa que tem muito exercício. No matrimônio meu e da minha esposa, obviamente ela comigo, tem muitas etapas, níveis, situações em que eu preciso honrar o matrimônio, tratar todos com honra. A Bíblia Sagrada diz que existem vasos para honra e outros para desonra. Diz que as mulheres devem honrar seus maridos, e diz também que os maridos devem dar a vida pelas suas mulheres. Que é honra maior do que esta? Deus não exige que a mulher morra em função do homem, mas diz que o homem deve morrer em função da mulher. Ou seja, é uma honra aqui recíproca, são linhas diferentes, mas de honra. E a gente vê esse mundo que nos invade com N informações. A emancipação feminina é para que ninguém honre ninguém. É cada um viva voltado para os seus interesses, construa a felicidade do jeito que eles entendem, não há compromisso, não há honra. A preocupação, muitas vezes quando eu faço casamento na igreja, eu falo assim para o rapaz e a moça, eu falo: olha, você, fulano de tal, você está casando com ela não para você ser feliz, você está casando com ela para fazê-la feliz, com a graça e a sabedoria de Deus atuando em você. E você, moça, bonita, às vezes eu elogio os dois, são lindos, mas toda essa beleza aí, toda essa formosura, essa pele toda esticada, tudo isso aí vai passar. Passa inevitavelmente. Às vezes eu brinco: eu já fui mais bonito do que você está vendo agora. Marilene também, e a vida passa para os dois. Mas eu digo, você também está casando com ele para fazê-lo feliz, com a graça de Deus e a sabedoria de Deus atuando em você. Isso é honrar a Deus, é o meu esvaziamento, é o meu entendimento que eu não tenho capacidade em mim, eu não sou autossuficiente para fazer a minha esposa feliz. Se não tiver uma graça de Deus, um amor de Deus sendo derramado no meu coração e no coração dela, todo o casamento, aquela paixão desaparece, o amor vai diluindo, é ou não é verdade? Então é com a graça de Deus. Quando eu tenho esse entendimento, eu honro a Deus. A honra de Deus em família tem muito a ver com a minha consciência. Quem eu sou? Eu sou um homem que trago uma herança adâmica. Se Jesus não entrar na minha vida, não entrar na vida de uma pessoa, essa herança adâmica, ela vai só piorar tudo. Com quem eu me relacionar, seja na igreja, seja em casa, seja na família, qualquer lugar que eu estiver, eu só vou praticar coisas nocivas. Eu trago uma herança adâmica, eu trago também uma herança familiar. Todos nós trazemos cargas hereditárias. Eu não creio em maldição hereditária, mas eu creio em muitas influências que nós trazemos dos nossos pais. Eu levei para o meu casamento muitas coisas boas do meu pai. Meu pai era um homem de palavra, eu gosto disso. Meu pai era um homem muito trabalhador, pela graça de Deus sempre fui muito trabalhador, mas meu pai também tinha uns comportamentos que eu absorvi e levei para o meu casamento. Então aquela herança, aqueles vícios de coisas que eu ouvi, coisas que eu vi, estavam impregnados na minha alma, no meu espírito. Todo um processo que Deus começou e ainda está trabalhando. Eu não sou perfeito, mas comparado com o homem, há anos atrás, mesmo antes de ser pastor, eu tenho certeza que Deus já trabalhou em mim aperfeiçoamento. E cada vez que eu vou sendo aperfeiçoado, mais chance, mais oportunidade eu vou tendo de honrar a minha família e honrar o meu Deus. Eu quero pedir que você leia a proposição da mensagem. Eu peço que o amado irmão coloque ali conforme eu pedir. E lendo a proposição, nós podemos ter um entendimento melhor daquilo que eu quero entrar agora com mais propriedade no texto. Pronto, vamos ler essa proposição? Vamos lá. Sem dúvida alguma, o conceito de honra é o princípio mais importante que conhecemos para a edificação de relacionamentos saudáveis. É importante para o marido e uma esposa começarem a aplicá-lo mutuamente. Continua.
É para os filhos aplicarem a seus pais e os pais aplicarem a seus filhos. Funciona também para relações entre irmãos e amigos. A honra não é apenas base de todas as nossas relações terrenas, ela está no âmago da nossa relação com Deus. Eu convido os amados a lerem o último parágrafo ali. Vocês podem ler comigo? Vamos lá? A honra não é apenas base de todas as nossas relações terrenas, ela está no âmago de nossa relação com Deus. Ela está no âmago da nossa relação com Deus. A honra está no âmago da nossa relação com Deus. Queridos, honra nós podemos dar uns aos outros. Para mim é uma honra, conforme já disse, ter atendido este convite. Honra nós podemos dar uns aos outros. Honra a quem merece honra. Já vi pessoas dizerem que a honra só se dá a Deus. Em que ponto que a honra só se dá a Deus? Glória só se dá a Deus, louvor só se dá a Deus, mas honra nós também podemos dar uns aos outros. Só que a minha maturidade cristã, quando eu entendo que toda honra, toda glória e todo louvor é dado a Deus, então eu sei que quando eu recebo, eu não retenho, eu transfiro para quem de direito. Ela pode passar por você, por algo bom que Deus te usou, e se foi bom, foi Deus mesmo. Algo bom que você fez, algo bom que você transmitiu, algo bom que você transmitiu para o coração da sua esposa, para o coração do seu filho, o filho, enfim, a vida em família. A importância da honra em família é o tema da mensagem. Mas ela bate em mim, mas pela maturidade que o próprio Deus falou, meu filho, toda honra, ela termina em mim. Toda glória é para mim. Então, a questão da glória, nós já somos bem vacinados. A questão do louvor, nós somos bem vacinados. Talvez o que nós precisamos amadurecer mais é a questão de que a honra é algo como o perdão, é uma via de mão dupla. Quem vive a vida em família, que nunca precisou pedir perdão, que nunca errou, todos aqui, eu sou o primeiro. É uma via de mão dupla. Ora sou eu que preciso pedir perdão a Marilene, ora é a Marilene que precisa pedir a mim. A maioria das vezes sou eu, mas é uma via de mão dupla. E a honra, aqueles que estão aqui presentes, casados, entendam o nível do seu relacionamento, marido, esposa e filhos. Filhos aqui presentes, aqueles que são solteiros, entendam o nível de meus pais e meus irmãos, quem tem irmão. Então há uma honra que ela está envolvida em vários segmentos. Quando eu estou na igreja, no meu relacionamento com o irmão, o relacionamento da ovelha com o pastor com a ovelha, como o pastor olha para a ovelha, e ele vê ovelha, ele vê alma, ele vê pessoa carente, ou ele vê cifras, ele vê uma pessoa, ele vê alma, que ele tem que cuidar como quem vai prestar contas. Ainda que o pastor na igreja fale-se de dinheiro sim, mas a ovelha percebe o pastor que a honra pelo cuidado que ele tem para com a ovelha, independente da sua classe social. É uma forma do pastor estar honrando. A ovelha também tem N formas, nós temos N formas de honrarmos uns aos outros, mas tudo aquilo que o marido passa para o coração da esposa e vice-versa, o pai para um filho para um pai, tudo serve para nos alentar mais, para nos edificar mais, mas não para nós ficarmos vaidosos, mas transferirmos para quem de direito. Primeira sustentação em relação à honra é que honra é o fundamento de todo relacionamento saudável. Isso passa inevitavelmente pela família. Por que eu afirmo isso? Porque honrar não é apenas emitir palavras elogiosas ou dar presentes. Vai além disso. Honrar envolve a gratidão, verbalizar isso. Não é apenas mental. Às vezes as pessoas pensam que é apenas uma questão mental. Nós precisamos verbalizar, dizendo: olha, você é importante para mim. O tratamento com respeito, valorizar coisas que acontecem regularmente, todos os dias. A roupa bem passada, a comida bem feita, o marido que sai cedo para trabalhar e vai à luta para ganhar o pão de cada dia, chega em casa e ouve da esposa assim: poxa, eu valorizo tanto porque eu vejo que você se preocupa em dar o melhor para nós. Nós os homens temos muito disso.
A gente não se preocupa muito com a roupa nova. A gente fica mais feliz de ver a nossa esposa com a roupa nova e um filho com a roupa nova. Mas os filhos também têm que ter essa sensibilidade de honrar o pai, de reconhecer. Eu vejo que muitas vezes você se anula para dar o melhor para nós. Isso gera o quê? Alegria, gera consolo, gera reconhecimento. Não é algo para envaidecer, mas todos nós precisamos disso. Então não é apenas dar presente, é ter gratidão, é reconhecer a importância. Honra-se uma pessoa não traindo, reconhecendo seu valor, agradecendo, expressando consideração, citando sua importância para a sua vida. Ah, pastor, mas minha esposa já sabe, mas ela nunca vai cansar de ouvir. Seu esposo já sabe, ele nunca vai cansar de ouvir. Aquilo que ele faz de certo, aquilo que ele faz de correto, o peso da responsabilidade. A mulher que muitas vezes sai para ganhar o pão de cada dia, ajudar o marido a trazer a provisão para dentro de casa, o marido entende. Eu entendo que você está me ajudando, porque o principal provedor da minha casa sou eu. Eu preciso honrar a minha família pela responsabilidade principal que está sobre meus ombros. Mas as circunstâncias familiares exigem que minha esposa também faça alguma coisa para ajudar no sustento da família. A esse marido, ele honra a sua esposa também compartilhando os afazeres de casa. Coisas simples, queridos, mas que muitas vezes o tempo dilui. Então essa honra, ela envolve muitos momentos e muitas situações. Com quantos você se relaciona? Tem pessoa que honra muito fora de casa. Meu pai já é falecido, foi um homem que teve coisas maravilhosas. Mas uma das coisas que meu pai era reconhecido, meu pai ele era subsíndico num condomínio residencial Paulo de Frontin, e todo mundo falava, mas seu Nelson, ele é muito educado. Meu pai fora de casa, ele era um cavalheiro. Meu pai era gentil com todo mundo. As pessoas chegavam na recepção do condomínio para saber alguma coisa. Pois não, minha senhora, pois não, meu senhor. Todo mundo, meu pai era agradabilíssimo, educadíssimo. Da porta da sua casa para fora. Da porta para dentro, meu pai era outra pessoa. O que as pessoas falavam lá fora, dentro de casa nós sabíamos, não era bem assim. Eu não estou aqui denegrindo a imagem do meu pai, porque meu pai, com a maturidade que eu tenho hoje, certamente eu levaria meu pai num bom psicólogo cristão, para que ele pudesse colocar tantas coisas hereditárias que estavam na sua alma, que levavam ele a ter um comportamento não agradável, não de honrar a minha mãe, não de ir para a igreja junto com ela, não de dormir na mesma cama. Vocês estão entendendo? Mas fora de casa ele era uma pessoa muito agradável, simpático, educado, mas em casa não sabia honrar a esposa, e se não sabia honrar a esposa, não sabia me honrar, não sabia honrar os outros filhos. E com essa falta de honra, com as palavras duras, ásperas, que muitas vezes eu ouvi meu pai proferir, os filhos cresceram, 9 filhos. Então imagina os filhos enquanto estão pequenininhos, ver o pai ser um brutamonte, grosso, áspero, duro de palavra com sua mãe. Quer agradar um filho, agrade a mãe, e vice-versa. Agrade o pai. E os filhos estão vendo, e os filhos cresceram, e graças a Deus que não aconteceu o pior. Ficou muito próximo de acontecer, de um filho bater no pai. Não fui eu não, eu fui o que evitei, de um irmão chegar, jogar ele contra a parede e falar, se tu encostar um dedo na minha mãe eu te mato. Por quê? Porque não honrava, palavras duras, ele era muito temperamental. Ele também recebeu uma herança do seu pai, que se ele chorasse com dor de dente, ele apanhava de madrugada e ficava no sereno. Então ele levou isso para a vida de casamento. Por isso que nós honramos a Deus, quando nós somos reciclados pelo próprio Deus na sua casa, pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, pelas suas orientações, e somos vencidos pela palavra. Quando nós olhamos, Senhor, eu tenho falhado nesse tratamento, eu tenho falhado nesse relacionamento, o mundo me sistematizou de uma tal forma que eu estou me conduzindo mais como um homem do mundo, ou as mulheres como uma mulher do mundo, ou os jovens, rapaz e moça aqui como um rapaz e moça do mundo, e não conforme a tua palavra assim me diz. E aí nós nos submetemos, nós nos humilhamos e falamos assim, eu sei que eu estou errado, eu sei que assim eu não vou estar honrando a minha esposa, os meus pais, e consequentemente eu não vou estar honrando ao meu Deus, porque você não pode separar.
Um filho que responde ao seu pai, à sua mãe, está desonrando ao seu Deus. Um marido que maltrata a sua mulher está desonrando a Deus. Se nós olharmos o ponto de partida e de finalização, aí nós vamos ter elemento suficiente, graça suficiente, humildade suficiente para falar: Senhor, me ajuda, me muda, me dá um tempero de Deus, me dê graça, me dê sabedoria, e vai me lapidando, para que eu possa te honrar. Mas o meu relacionamento com a minha família tem muito a ver com o meu relacionamento com Deus. Queridos, nós encaramos gigantes lá fora. Todo dia quando nós saímos de casa, não é, pastor? São gigantes que nós encaramos. Mas se nós estamos bem com a nossa família, é tudo diferente, não é? Ficamos mais fortalecidos. Porque estar bem com a minha esposa é estar bem com meu Deus. Não tem como você falar: eu estou bem com minha esposa e não estou bem com Deus. Não tem como. É uma conexão. Se eu perco a conexão com ela, eu perco a conexão com Deus. O próprio Deus me incomoda. E aí os problemas, os gigantes lá fora, eles ficam maiores, eles ficam mais fortes, mais robustos, e nos atacam. Portanto, a família é a base de tudo, e é na família que nós podemos, por demais, honrar o nosso Deus e honrarmos uns aos outros. E aí, naturalmente, em outros relacionamentos, em outros lugares pelos quais nós nos relacionamos. Segunda sustentação em relação à honra é que honrar não é bajular. Bajular é aquela pessoa que quer agradar, elogia, fica chalerando com segundas intenções. Isso é o falso, isso é o hipócrita. Honrar não é bajular. Em família precisamos honrar, ora servindo, ora sendo servido. Perdão e honra, conforme eu falei, é via de mão dupla. Queridos, eu tenho certeza que todos aqui têm qualidade e têm defeito, porque eu sou assim. Todos nós temos qualidade e temos defeito. Mas onde nós acentuamos as qualidades de cada uma pessoa, é nós irmos naquelas coisas especiais que elas fazem. Eu tenho uma esposa que ela é mestre em cozinha. Deve ter muitas boas cozinheiras aqui, mas desculpe a minha um pouco vaidade. Pode ser igual a minha esposa, mas melhor não é não. Dá para empatar com ela para não ficar vaidoso, porque ela cozinha muito. Se ela tivesse tempo aqui, é raro. A hora da refeição na minha casa é um momento litúrgico, pastor James. É um momento de calma, sereno, tranquilo, é degustar, é saborear, porque minha esposa gosta, ela gosta de arrumar a mesa, ela gosta de botar tudo direitinho, e aquilo para mim tem um efeito. Então todas as vezes que eu elogio, ela está se sentindo feliz, mas eu estou ganhando também com isso. Então certamente sua esposa tem coisas que você precisa acentuar, expressar, falar. A roupa não vai para o cabide e fica bem passada se não tiver alguém que passe. A comida, enfim, são tantas coisas. Cada um pensa ao nível da sua casa, da sua família, quais são os detalhes, as coisas pequenas que talvez você já adormeceu e não está acentuando, não está reconhecendo o valor, a importância, o cuidado, o carinho. Eu tenho uma qualidade, tenho defeitos também. Eu tenho uma qualidade, eu sou hiper de expressar o que eu sinto, tanto as dores como as alegrias. É raro um dia que minha esposa não ouve um elogio meu, só quando é aquele dia de crise mesmo, pastor Gêmeo. Tem dia que a gente está encarando o diabo no braço, não é verdade? Aí a gente fica meio jururu, meio para baixo, não é verdade? Aí tem que ter também a honra da compreensão. Deixa ele ali no cantinho dele, que ele precisa de um tempo em silêncio. Mas normalmente eu sou muito expressivo, eu elogio, eu agradeço, eu paparico, porque eu sei que as mulheres gostam disso. E era assim no tempo do namoro, não era? Todos nós éramos tão românticos. Onde aquilo, por que aquilo desapareceu? O sistema. Mas o sistema não é maior do que o reino, do que a graça, do que o agir de Deus em nossos corações. Então nós precisamos ter esse entendimento. Honra-se de fato e de direito quando a sinceridade está no coração. E essa sinceridade, ela se manifesta em atitudes e oportunidades. Pense no seu lar. Em atitudes e oportunidades. Pense no seu lar. Uma vez lá na igreja tem um irmão, e eu preguei uma mensagem, ele falou: pastor, eu queria ter coragem de falar para o meu pai que eu o amo, mas eu não tenho coragem. Meu pai é muito calado, ele não se comunica, é um homem trabalhador, gosto do meu pai, mas eu não fui criado assim. Como é que eu faço, pastor?
Eu preguei uma mensagem lá e Deus falou ao coração dele. Eu falei, começa com o primeiro passo. Olha, se você não tem coragem de chegar para ele e falar, pai, eu te amo, eu louvo a Deus pela sua vida, deixa eu dar um beijo, um abraço no Senhor, escreve uma carta e bota junto com a carteira dele e sai correndo. Ele vai ler, pai. Aí tu chega em casa um pouco vermelho, pronto, ele leu, ele vai falar alguma coisa, depois tu escreve a segunda, e assim vai diminuindo essa distância. Honre o seu pai. Talvez o que ele está agindo com você, porque ele também trouxe uma herança, ele não sabe transmitir isso, mas nós podemos ser aperfeiçoados por Deus e melhorarmos nisso. Quando você honra uma pessoa, você está demonstrando o que essa pessoa é para você, o peso que ela tem, a influência que ela tem, a ajuda que ela dá. Você está dizendo que o que ela diz tem valor, tem peso, tem significado para você, tem norte. Repito, tem significado. Querido, você quer desonrar uma mulher? Fique em silêncio. Homens querem desonrar uma mulher? Fiquem em silêncio. Você quer matar a libido, você quer matar a paixão, o amor, a comida bem feita? Silêncio, silêncio, silêncio. Claro que há um ponto aqui de equilíbrio. Às vezes as mulheres querem que nós falemos numa hora que a gente precisa realmente estar em silêncio, e isso também tem que ser respeitado. Eu estou tratando de um casal lá na igreja, ele falou, não pastor, eu não maltrato ela não, eu só fico calado. Eu falei, pô, você está maltratando, rapaz. Você não sabe o mal que você está fazendo à tua esposa. As mulheres precisam conversar, às vezes elas precisam falar as mesmas coisas, e nós precisamos repetir as mesmas coisas, mas isso faz parte da honra. A mulher também tem que saber honrar, que às vezes o marido chega cansado e não é hora de tratar aquele assunto. Primeiro ele tem que tomar um banho, tem que tomar um refresco, talvez tem que receber um carinho. Se alguma coisa que aconteceu em casa com o filho, tem que ser tratado, não pode adiar, mas tem que também saber a hora certa. É verdade? Você quer maltratar uma mulher, é um pastor ir para um congresso e chegar em casa e a mulher falar assim, como é que foi o congresso? Aí você fala assim, foi bom. Não basta, você não pode falar que foi bom, você tem que anotar algumas coisas que você ouviu lá no congresso, o nome do pregador, o tema da mensagem, você tem que trazer alguma coisa. Se tu não tem a capacidade de armazenar tudo aqui, bota no papel. Aí você vai falar, ó, foi o pastor tal que pregou, falou sobre o tema tal, falou sobre a mulher, falou sobre o homem, falou sobre os filhos. Aí elas, vai num casamento, um homem, e vai num casamento uma mulher. Eu e o pastor Jamerson, pastor Rony, fomos convidados para um casamento num sábado. E aí, eu não pude ir. E aí encontro o pastor Rony e o pastor Jamerson na segunda-feira e falo, aí como é que foi o casamento? Aí ele falou, poxa, foi bom, o casamento foi legal. Pronto, tá tudo bem para mim, não tá? Para a mulher tu não pode falar isso. Se você falar, fui no casamento, foi bom, mas tu tem que falar, olha, tem que falar detalhes. Porque a mulher quando vai no casamento, tu pergunta ela, como é que foi o casamento? Elas começam assim, mulher... Hã? Olha, ela estava com um vestido, tinha 4.953 pedrinhas, ela é capaz de contar as pedrinhas, tinha rosa branca, rosa amarela, a gente só sabe que tinha flores, né? E estava assim, e o pastor falou sobre isso, olha, tinha docinho, tinha brigadeiro, tinha isso, tinha aquilo, salão, teve uma valsa, teve muito, eles falam tudo, porque isso é próprio da mulher. A mulher, ela é detalhes. Na verdade, o homem é muito racional. Há momentos que as coisas têm que ser resolvidas de forma prática, racional e objetiva. Mas por isso que é casamento. Tem hora que Deus vai agir pelo prático, racional e objetivo, e tem hora que Deus vai agir pelos detalhes. É por isso que é casamento. E aí, eu honro quando Deus me capacita, se eu não sou capacitado, o Senhor me capacita a ter paciência para contar os detalhes para ela. E se fosse de um homem para homem era mais fácil, para a mulher tem que ser detalhe. Senhor, eu quero honrar minha esposa, eu quero ter paciência para falar para ela os detalhes, porque ela vai se sentir prestigiada, ela vai se sentir honrada, porque eu contei detalhes. Honra não é apenas a base de todas as nossas relações terrenas, conforme nós lemos ainda há pouco, também está no âmbito da nossa relação com Deus. E agora eu convido os amados irmãos a voltarem-se para a palavra que nós lemos, e nós vamos ver aqui algumas coisas muito interessantes em relação a Eli e os seus filhos. Eu repito, a honra não é apenas a base de todas as nossas relações terrenas, também está no âmbito da nossa relação com Deus. Veio um homem, versículo 27, certamente um profeta, um homem de Deus, um profeta, a Eli, e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito?
na casa de Faraó, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para subir ao meu altar. E aí há outras coordenadas aqui que Deus fala para esse homem. Eu quero começar chamando a sua atenção para o último versículo, versículo 30, porque tudo que nós entendemos no versículo 27, você vai ver que tem um fechamento no versículo 30. Deus chama Eli para ele ser um sacerdote, junto com ele a sua família. O projeto de Deus é família. Nada Deus faz individualmente que não tenha um contexto coletivo. Casamento é um contexto coletivo. Eu não posso viver apenas para mim. Tem minha esposa, tem minhas filhas, já tem a vida delas definida. Então é todo um contexto, mas você vai ver que todo o desfecho daquilo Deus ter chamado Eli e passado para ele certas coordenadas, certos princípios, certos cuidados, porque ao honrarmos a Deus não é de qualquer jeito. Família não é de qualquer jeito. Não é o sacerdote puxa para um lado, a rainha do lar puxa para o outro, o filho puxa para lá, a filha puxa para cá. Não. Há princípios, há ordem, há comando, há hierarquia. Não importa o que o mundo fala lá fora. O mundo fala é balela, é notícia sem fundamento, é a voz do inimigo falando. Importa o que Deus fala. Deus fala que não tem direitos iguais, que tem direito da mulher e direito do homem. Estudemos a Bíblia Sagrada e pedimos a Deus que a gente possa honrar aquilo que é a nossa parte. Direitos iguais é o que o mundo fala lá fora, e a gente vê o mundo cada vez ficando mais calmo. Deus não diz que são direitos iguais. Ele diz que tem o direito da mulher, a mulher que tem direito de ter sua opinião, de ter sua preferência. Eu vim do Rio de Janeiro, lá torcia pelo Flamengo. Cheguei aqui, vou torcer por quem? Pelo Campinense. A gatona ali foi torcer pelo 13. Paciência, tá bom. Se não é motivo de separação, ela gostou do 13. Foi feliz, mas gostou, né? Então ela gosta do 13. Então nós temos que entender que Deus, ele chama para que a pessoa o sirva. Deus estabeleceu para Eli certos princípios, coordenada. Não falou: Eli, tu vai ser um sacerdote do jeito que você quiser, não. Ele passou coordenada para Eli. Deus esperava de Eli correta aplicação do sangue sacrificado no altar, e ele errou nisso. Em relação às ofertas também, ele também errou nisso. Mas eu quero chamar a sua atenção ao versículo 30, que diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Querido, Deus honra os seus. Deus, que recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Ele honra os seus. Nós seremos honrados pelo mais sublime de todos os convites que uma pessoa há de receber: vinde benditos do meu Pai. Tem um convite. Olha, quando você convida uma pessoa para estar com você, você está honrando. Quando você convida uma pessoa para ir na sua casa tomar um café ou almoçar contigo, você está honrando essa pessoa. E nós receberemos esse honroso convite do Senhor: vinde benditos do meu Pai. Mas eu quero chamar a sua atenção que tudo aqui se resume nisso: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Deus está falando para ele: olha, eu te dei os princípios, eu te dei as coordenadas, as informações necessárias para que você fosse um sacerdote diante de mim, mas você tem falhado, Eli. Eli falhou em não honrar a Deus, porque ele foi muito ameno nas correções com seus filhos. As notícias que chegavam aos ouvidos de Eli é para ele ser muito mais veemente, muito mais firme com relação aos seus filhos. Nós honramos a Deus quando nós temos a dimensão daquilo que Ele nos confiou. Se você não tem entendimento do que é família, talvez você não vai honrar a Deus como você precisa honrar o nível de família. Família é a primeira instituição que Deus fez, antes mesmo da igreja. A igreja não está na frente da família nesse quesito. Primeiro a obra de Deus começa pela nossa casa. Então nós precisamos ter esse entendimento. E Eli recebe todas essas coordenadas e depois Deus muda. Não. Como você não está fazendo as coisas do jeito que eu te coordenei, então você está reprovado. Não tenho tempo agora, não é o momento para entrar nesse campo, mas depois vieram as sanções de Deus, a disciplina de Deus sobre Eli e todos os seus filhos, sobre toda a sua casa.
Os filhos dele foram chamados filhos da malignidade, roubavam as ofertas, e Eli não tomava as devidas providências. Querido, nós honramos a Deus, nós desonramos a Deus com dois níveis de pecado: o pecado da comissão e o pecado da omissão. E nós podemos observar isso em Eli, porque muitas vezes nós pensamos muito no pecado da comissão. Não, eu participei. Se você compra um relógio de alguém que é suspeito, que o relógio é roubado, está vendendo por um preço muito barato, um relógio que você sabe que é caro, você no mínimo tem que ter a maturidade de falar: por que está tão barato? A não ser que você tenha absoluta certeza que a pessoa, um irmão, está às vezes até precisando vender mesmo. Mas se eu não tiver essa prudência, eu posso estar cometendo o pecado de quê? Da conivência. Na verdade, eu não roubei, mas eu estou comprando o que roubaram. Então, muitas vezes nós pensamos que a questão de honrar a Deus tem muito a ver, ou desonrar a Deus, tem muito a ver com aquilo que eu sou comissionado, com aquilo que eu participo, com aquilo que eu faço, muitas vezes com aquilo que eu deixo de fazer. Quando eu não assumo o papel de sacerdote, quando eu não assumo o papel de liderança sobre a minha esposa e sobre os meus filhos, e a liderança de Deus sobre a minha esposa e sobre meus filhos não é uma liderança arbitrária, não é uma liderança onde eu estou acima de Deus, Deus está acima de mim. Eu não tenho a liderança 100% da minha família. Primeiro Deus. Como é que Deus faria nessa situação? Como é que Jesus faria nessa situação? Como é que eu tenho que liderar? Como é que a mulher tem que se submeter? E aí nós vamos para a Bíblia Sagrada e vemos quando Jesus se submete ao Pai, desfaz-se da sua glória, é verdade, fica como nós, seres humanos, sente as nossas dores e as nossas aflições e mostra atitude de comportamento, de humildade, de submissão, de honra em tudo aquilo que lhe foi confiado. Então é preciso que você entenda dentro de uma questão mais global, as palavras ditas contra a casa de Eli, sacerdote que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que deram um péssimo testemunho, e ele honrou mais os filhos do que a Deus, é o que o texto diz. Honrou mais os filhos do que a Deus. Filhos, preste bem atenção, filhos aqui presentes, agora o pai entenda na sua posição, a mãe entenda na sua posição, e os filhos entendam na sua posição. Os filhos nos foram delegados por um período de tempo. Eu tenho filha no Canadá. Pela minha escolha, ela não estaria no Canadá, até porque eu só tenho um neto, que eu amo, sou um vovô super babão, mas o dia que minha filha chegou, e ela com o marido dela conversaram, e nós vamos para o Canadá, meu coração doeu, mas eu falei: eu não tenho direito de falar não vai, e até apoiei. Eles viveram 3 meses dentro da minha casa, e eu falei: você tem que acompanhar o teu marido, você tem que acompanhar o teu marido. Estão lá há 5 anos no Canadá, já passaram por momentos dificílimos, mas também já experimentaram milagres tremendos de Deus na vida deles. Estão lá lutando e estão vencendo. Mas eu falei: você precisa acompanhar o seu marido. E muitas vezes a minha filha me ligou em situações difíceis: pai, eu falei: olha, como é que eu vou honrar a Deus? Eu tenho que honrar a Deus honrando o meu genro. Eu quero esse camarada do meu lado, eu quero que ele tenha compromisso com a minha filha, eu quero que ele seja um homem que honre a minha filha, e eu tenho que ter cuidado na hora de ajudar. Minha filha ligava e falou: minha filha, faça o seguinte, converse com o teu marido, e se ele quiser a minha opinião, pede para ele me ligar, porque onde nós honramos a Deus tem a sabedoria de Deus. E aí meu genro me ligava, eu falo: olha, tá, você está me ligando, está me fazendo uma pergunta, então agora eu tenho liberdade de expressar minha opinião. Meu filho, é isso, não é a Aline que tem que fazer isso, é você. A Aline é um pouco atirada porque ela foi criada assim. Eu criei minhas filhas para serem destemidas de resolver as coisas. Meu genro é a pessoa mais pacato, mas se eu deixasse, a minha filha ia suplantá-lo, ela que ia ser a líder da casa. E eu falei: não. E muitas vezes foi ou não foi, Marilene? Com sabedoria. A Aline freia o seu carro, é o seu esposo, é o sacerdote. Se ele quiser conversar comigo, aí ele me ligava, e eu fui trabalhando meu genro, fui ensinando: você é o sacerdote, a decisão é sua. Se você tomar a decisão, se você consultar a Deus, Deus vai honrar, porque você é o que vai reivindicar as bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família. Não se omita daquilo que Deus lhe confiou. Eli, não se omita daquilo que Deus lhe confiou, e ele se omitiu. Ele fez vista grossa.
E aí meu genro foi crescendo, 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 e nós sempre falando para nossa filha: ponha-se no seu lugar de auxiliadora idônea. Toda mulher que honra a sua família, honra a Deus, a importância da honra em família, Deus trabalha a idoneidade da mulher. Deus não trabalha essa formatação que o mundo quer fazer no coração das mulheres, nesse movimento que não leva a nada, só leva a destruição. Então nós precisamos entender isso. Deus, quando quer que uma mulher honre a sua família, Deus vai trabalhar essa mulher conforme a sua própria palavra diz: dar-lhe-ei uma auxiliadora que seja desmiolada, não, que seja idônea, e não tem idoneidade sem a palavra de Deus. Deus esperava de Eli uma correta consagração das ofertas. Sabe o que ele fez? De certa forma, o pecado da comissão. Ele sabia do roubo das ofertas dos seus filhos, chamava a atenção de uma forma branda. Nós honramos, não é agredindo, mas nós honramos falando a verdade para um filho quando ele precisa ouvir a verdade. Não é agredindo, mas a verdade por inteiro. Eu tive que falar a verdade por inteiro: Aline, você assim vai destruir o seu casamento. Se seu esposo já é um pouco devagar e hiperreflexivo, você tem que ajudá-lo a ser mais decisivo, porque a responsabilidade maior pesa sobre os ombros dele, e nós temos visto a mão de Deus e o crescimento do meu genro. Mas para isso, eu poderia falar: não, eu sou pai, eu resolvo do jeito que eu quero. A única coisa que um dia eu falei para o meu genro, eu tenho duas filhas, uma está perto de casar, a outra é casada, mora no Canadá. Eu nunca orei, nunca fiz uma oração a Deus e que eu pedi um marido para minhas filhas citando profissão. Nunca. Eu nunca falei: quero um médico, um advogado. Eu falei sempre assim: Senhor, eu quero ver minhas filhas casadas com um homem honesto, trabalhador, bom filho e temente a Deus. Porque quem tem, a mulher que tem um homem honesto, trabalhador, bom filho e temente a Deus, as outras coisas vêm a reboque. Vai acontecer um processo, vai acontecer a casa própria, os bens, vai acontecer tudo isso, é processual. Mas muitas vezes eu disse também para minhas filhas: Deus não dá um homem de Deus para uma mulher que não está se enquadrando como mulher de Deus, e vice-versa. Então nós temos que ter esse entendimento amplo. Aquilo que é para a mulher, se eu quero honrar a Deus, se eu quero um homem de Deus, eu tenho que me conduzir como uma mulher de Deus. Eu tenho que estudar a Bíblia Sagrada e aprender cada vez mais o que é ser idônea. E o homem tem que aprender cada vez mais o que é ser um sacerdote, que Deus chamou. Veio um homem a Deus e chamou ele, ele disse: assim diz o Senhor, eu o escolhi. Nós, os homens aqui presentes, sem nenhuma presunção, sem nenhuma vaidade, porque no exercício desse sacerdócio, tire o sumo sacerdote para ver o que você vai fazer, só coisas erradas. Tire a graça, desfaça-se da graça, não busque a sabedoria, que você vai só fazer tolice. O que vai prevalecer é o velho homem, é a herança, é a carga hereditária. É ou não é verdade? É o que vai prevalecer. Mas se nós queremos realmente honrarmos a Deus, se nós fomos chamados, eu escolhi, Deus escolheu o homem para ser o sacerdote, não vaidoso, não soberbo, não acima do sumo sacerdote. Porque se eu quero realmente honrar a minha família, eu tenho que estar debaixo dessa submissão da palavra de Deus e do Deus da palavra. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Já estou caminhando para o fim. A honra não é apenas a base de todas as nossas relações terrenas, conforme eu disse. E aí nós podemos ver aqui Eli, que junto com seus filhos, Ofni e Finez, honrou mais os filhos, desprezaram a Deus, não sabendo valorizar e fazer corretamente aquilo que lhe foi confiado. Queridos, não tem como uma mensagem você fazer aqui enumerar 30, 50, 100 itens. Mas se nós tivermos os princípios, se nós tivermos a coluna, a base principal, de que sem Deus nenhuma família é feliz. Pode ter bens materiais, pode ter saúde, mas no final de tudo, sem Deus é derrota, é perdição, é condenação. Os filhos de Eli foram considerados filhos da malignidade. Nós podemos produzir filhos da malignidade se não houver um bom entendimento dessa honra que se dá a Deus através do relacionamento marido e mulher. Não podemos nos distrair e achar
que os nossos filhos não nos observam. Quando são criancinhas, eles observam, eles têm um nível de apurar as coisas, de discernir, mas eles sabem tudo, eles observam tudo. Uma criança no ventre, ela já recebe informações e influências do mundo externo, ainda está no ventre da mãe, ela já recebe. Se desonra a Deus, a importância da honra em família passa pela ordem e não pela contra-ordem. Marido dá uma ordem, a mulher vai e dá outra ordem, ou vice-versa. Uma criança dentro de uma casa fala: meu pai fala uma coisa e minha mãe fala outra. Meu pai diz: você está de castigo durante 2 horas sentado aqui nesse cantinho, não pode sair. Aí a mamãe sai, fala, pode sair. Ou vice-versa. Você não sabe o que você está servindo de matéria para o diabo trabalhar na mente, no coração daquela criança. Não pode ter contra-ordem. Onde tem contra-ordem, não está havendo importância de honra em família, está havendo desonra. Porque um filho vai absorvendo e fala assim: 2 comandos, e aí depois ele começa até a usar o papai ou a mamãe. Papai, mamãe me botou de castigo, pode sair? Eu sou o sacerdote principal da casa, pode. Ele é o principal, mas ele tem de Deus graça e sabedoria. Vou conversar com sua mãe, não foi ela que te botou de castigo? Então quero honrar sua mãe também, porque ela também é autoridade sobre você. Se ela deixar você sair, porque senão o papai vai honrar a tua mãe. Muitas vezes, aquela ali agiu com as filhas, e as filhas... Olha, tua mãe quando estiver errada, ela está certa. Às vezes depois o casal tem que conversar: olha, você exagerou. Já teve da Marilene que falou: você exagerou. Mas nunca na frente dos filhos. Já desonrei a Deus brigando com minha esposa na frente das minhas filhas. Não brigue com sua esposa, não brigue com seu marido na frente dos seus filhos. Não converse problemas de igreja com seus filhos quando são coisas que você pode resolver sozinho. Poupe. Não deixe ele saber dos bastidores da igreja, a não ser que ele esteja envolvido em um determinado problema que a igreja tem, não é verdade? Mas toda a igreja tem. Mas poupe. Já desonrei a Deus, às vezes, terminar um culto, dirigindo meu carro, conversando com minha esposa e minhas filhas no banco de trás, ouvindo o problema de que alguém falou que não gostou da mensagem que eu preguei. Se alguém falar mal da mensagem que eu preguei, vai magoar o coração das minhas filhas, ela vai ficar de mal com essa pessoa. Para que minha filha ouvir isso? Há coisas que a gente tem que poupar os nossos filhos. Não criar rivalidade com a igreja. Não é verdade? É a esposa que não honra a Deus porque o pastor pregou alguma coisa na mensagem, chega em casa e fala: tu tinha que estar na igreja para ouvir o que o pastor falou hoje. Nunca ele virá na igreja. Ele já começa a olhar o pastor Rony, o pastor James, quem mais, como um rival. Eu vou lá para ficar ouvindo coisas para me afinetar? Então, poupe, é a graça, é a sabedoria de Deus no coração da mulher que vai levar ela para fazer assim. Me dê mais 10 minutos e eu termino, meus amados irmãos. Queridos, Deus escolheu um homem, deu a ele responsabilidade e oportunidade de honrar a Deus. E ele não honrou a Deus. Ele desonrou a Deus, ele foi reprovado por Deus. Eu quero bater mais uma vez nessa tecla. Versículo 30. Os que me honram, diz o Senhor, eu honrarei. Mais uma vez aquilo que eu falei no início. A honra passa muito por nós humanos, só que ela não fica retida. A gente retém, a gente recebe e a gente transfere. Não precisa espiritualizar, não. Não, honra só se dá a Deus. Canal final, claro, é Deus. Sua esposa te elogiou, você está se conduzindo bem como sacerdote, ela vai elogiar. Isso é para te motivar cada vez mais. Você também vai falar para sua esposa, mas você vai reconhecer: se eu estou fazendo algo que agrada o coração dela, se eu estou fazendo algo que agrada o coração dele, se o filho está fazendo algo que agrada o coração do pai, é porque há uma ação de Deus já em determinadas áreas da sua vida, te aprimorando, e sempre será assim. É um aprimoramento contínuo, é um aperfeiçoamento contínuo, culto após culto, ministração após ministração. Às vezes é um incômodo na nossa consciência, no nosso espírito, mas sempre Deus nos fazendo: não se acomode, não se dê por satisfeito com quem você é. Deus pode nos melhorar e quer nos melhorar. Eu convido você para ler comigo Provérbios capítulo 26, versículo 1, e logo depois eu estarei finalizando esta ministração. Sei que já passei um pouquinho de tempo, peço perdão. Provérbios capítulo 26, versículo 1. Se você ler depois do versículo 1 ao 12, eu pedi Provérbios capítulo 26, versículo 1. Diz assim:
Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, ou seja, na colheita, assim a honra não convém ao insensato. No verão convém neve? Não, convém sol. Na colheita também convém chuva? Não, convém um tempo bom para a pessoa ir lá e colher. E ele diz assim: assim a honra também não convém ao insensato. A palavra de Deus faz um paralelo, faz uma comparação, dá dois exemplos. A chuva não convém no momento da ceifa, no verão, como a neve no verão, como a chuva na ceifa. E ele faz essa comparação e diz: também a honra não convém ao insensato. Deus não honra o insensato. Aos que me honram, honrarei. Deus não vai honrar o insensato, aquele que não tem siso. Querido, a nossa vida cristã não é resumida apenas em fé, é resumida também em razão. Nem tudo é pela fé, muita coisa é pela razão, é pelo bom siso. Quando eu vou atravessar a rua, eu não oro e falo, vou atravessar de olhos fechados porque eu tenho fé. Você tem que olhar para um lado e para o outro e ver se vem carro e atravessar, é razão. Fé e razão. Deus te deu siso, Deus te deu senso. O diabo quer nos fazer pessoas sem siso, insensatos, bitolados pelo sistema que ele faz, que ele produz. Não é verdade? Deus quer trabalhar o nosso siso, a nossa consciência, às vezes quer incomodá-la. Nem todo culto, quando a gente vai a um culto, a gente sai levitando. Às vezes a gente sai, rapaz, hoje a palmada foi forte, eu preciso entrar no plumo. Eu estou saindo do plumo. Olha para a mulher, olha para o homem, olha para o filho. E que bom, e tem que ser assim mesmo. Sermos incomodados, porque o diabo não vai, ele quer cauterizar o siso, a consciência, ele quer apagar a consciência. Deus, ele quer acentuar a consciência, ele quer acentuar o compromisso, ele quer acentuar a família, ele quer acentuar a honra, que ele quer dar aos seus e que nós possamos dar uns aos outros. E como nós podemos honrar uns aos outros, e como nós podemos honrar a Deus na vida em comunidade, na vida em igreja. Como eu posso honrar a Deus quando eu estou honrando o meu patrão, chegando na hora que ele estipulou de eu pegar no trabalho, não importa se o que ele paga é pouco, porque para eu reivindicar de Deus que eu tenho um salário melhor, eu preciso agir com siso, eu não posso roubá-lo. Eu tenho que cumprir com a minha responsabilidade. Mas o trabalho é muito pesado, eu tenho que cumprir com a minha responsabilidade. É essa a minha porção de Deus para hoje. Então a minha consciência não pode se apagar. O diabo sempre trabalha para cauterizar a consciência. Deus sempre trabalha para acentuar a nossa consciência. Tanto a neve como a chuva tem importância se chegar na ocasião certa. E tem ocasião certa para ela. E a honra também tem importância porque ela chega na hora certa. Insensato que recebe honra irá achar que a sua insensatez é sinônimo de sabedoria e troféu. É verdade. O insensato que recebe honra, e às vezes a mulher tem que ficar em silêncio mesmo, porque senão ela vai ser hipócrita, ela vai elogiar, mas é falso. E às vezes o contrário, às vezes o filho, às vezes não tem motivo para elogiar, para honrar com um elogio, honrar com um serviço bem feito, com uma atitude bonita, porque senão também vai funcionar para elevar o ego da pessoa e dizer assim, mesmo eu fazendo tudo errado, sendo insensato, não é verdade? Estou recebendo elogio por isso, e às vezes o silêncio é melhor do que um elogio falso. Então Deus não quer produzir no insensato esse, eu sou um insensato, mas todo mundo me aplaude. Todo mundo diz que eu estou certo. Às vezes pega um acerto meu, uma qualidade minha e não sai, não é capaz também de acentuar, porque todos nós temos qualidades. Claro que temos. Já tem muita coisa que Deus nos trabalhou, mas que a gente possa olhar sempre para dentro de nós e falar, Senhor, eu quero ser pela graça de Deus o melhor esposo. Minha esposa sabe que ela casou com um homem sistemático, e ela tem que estudar o meu jeito sistemático. E eu também, tem outro lado dela também que eu tenho que estudar. Tem formas que ela tem de expressar carinho comigo, tem formas, eu sou mais verbal, eu verbalizo muito mais. Às vezes eu sinto falta, quero que ela verbalize mais, mas ela tem outras coisas. Se ela lê meu pensamento agora e eu falar assim, bolo de milho, eu chego em casa agora, ela faz bolo de milho para mim.
É só jogar um indireto assim, vou dormir. Pronto, ela lê, ela tem essa forma de me honrar, fazendo muitas coisas que eu gosto, que me agradam. Mas é importante que todo marido, esposa e filhos aqui presentes construam relacionamentos saudáveis, desejem um honrar ao outro. Quem sabe em sua vida familiar isso tem tido peso, ou está na hora de você começar, ou quem sabe recomeçar. Quem sabe você parou um processo de honrar sua esposa, porque alguma coisa ela fez de errado e aí você se bloqueou e falou: agora vai ser assim. Recomece, chame para o diálogo. Às vezes essa honra precisa, vamos sentar aqui, vamos resolver algumas questões. Quem sabe isso que o pastor falou, que não se briga na frente dos filhos. Nós não temos brigado na frente dos nossos filhos. Eu brigava na frente das minhas filhas e às vezes ainda falava: tá vendo, Renata? Tá vendo, Aline? Porque a gente quer que o filho fique do nosso lado. Até que um dia eu tinha que pregar na igreja. Falei: rapaz, eu estou fazendo tudo errado e agora eu tenho que ensinar o povo. Mas você pode ensinar, desde que você reconheça que você não pode ser um hipócrita. Renata, vem cá. Aline, vem cá. Olha, papai já errou nisso. Eu quero pedir perdão. Já errei. Coisas que eu trouxe do meu pai, me perdoa. E começamos a acertar. E assim é a vida constantemente. Avaliem-se em relação à honra, avaliem-se para avaliar em que nível está o seu relacionamento familiar. Eu disse ainda há pouco que honrar é o fundamento de todo relacionamento saudável. Todo relacionamento saudável. Honrar não é bajular. Reconheça as coisas boas que você tem em família. Reconheça o teu marido ser um homem trabalhador, guerreiro. Reconheça tudo aquilo que a tua esposa faz. Não bota na conta, não, mas é obrigação. Não é obrigação. Dá um outro peso. É dever. Honramos muito pelo peso da responsabilidade. O marido, quando sai cedinho e vai trabalhar, às vezes o filho está lá na cama. Quem é filho aqui, ó, quando teu papai ou mamãe sai para trabalhar e você continua lá na cama, e quando você levanta, às vezes tem um café prontinho lá na mesa, o teu pai está honrando você, ou o marido está honrando você, mulher, quando você continua lá na cama, deitadinha, e ele sai cedinho. Sabe por quê? Ele honra pelo peso da responsabilidade de ser o principal provedor da sua casa, da sua família. Tem N maneira de nós honrarmos a Deus, mas pode guardar isso terminando essa mensagem. Tem muito a ver com a nossa vida em família. Não pense que é na igreja só que você honra a Deus. Tem peso, claro. Quando você chega cedo num culto, você está honrando a Deus. Você tem compromisso com as coisas, você está honrando. Mas pode ter certeza disso. A honra a Deus tem muito a ver com a nossa vida em família. A importância da honra em família. Que essa mensagem continue refletindo no seu coração. Que Deus abençoe a todos de forma rica e abundante.